Oi, alunos. Então, continuando com as nossas aulinhas de química, hoje nós vamos falar sobre ligações químicas, tá? Só um resumo, né? Eu tenho falado disso bastante para vocês durante as aulas presenciais, então é só um resuminho, só para dar uma fixada, tá? As ligações químicas correspondem à união dos átomos para a formação das substâncias químicas. Em outras palavras, as ligações químicas acontecem quando os átomos dos elementos químicos se combinam uns com os outros. E os principais tipos de ligação, tá, por enquanto, são as ligações iônicas, né, que ela se dá através de transferência de elétrons, e as ligações covalentes, tá, onde as ligações químicas se dão através do compartilhamento de elétrons. Muito bem. A regra do octeto. A teoria do octeto, criada por Gilbert Newton Lewis, químico estadunidense, e Walter Kossel, físico alemão, surgiu a partir da observação dos gases nobres e algumas características, como, por exemplo, a estabilidade dos elementos, que apresentam 8 elétrons na camada de valência. Portanto, a teoria ou regra do octeto explica a ocorrência das ligações químicas da seguinte forma. Muitos átomos apresentam estabilidade eletrônica quando possuem 8 elétrons na camada de valência, né, que é a chamada camada eletrônica mais externa. Para tanto, o átomo procura sua estabilidade doando ou compartilhando elétrons com outros átomos, onde surgem as ligações químicas. Vale lembrar que existem muitas exceções à regra do octeto, principalmente entre os elementos de transição. Mas essa é uma conversa para a gente ter um pouquinho mais adiante. Os tipos de ligações químicas. Então vamos ver primeiro a ligação iônica. Também chamada de ligação eletrovalente, esse tipo de ligação é realizada entre íons, né, que são cátions e ânions. Daí o termo ligação iônica. Para ocorrer uma ligação iônica, os átomos envolvidos apresentam tendências opostas. Um átomo deve ter a capacidade de perder elétrons, enquanto o outro tende a recebê-los. Então, para ocorrer uma ligação iônica, os átomos envolvidos apresentam tendências opostas. Um átomo deve ter a capacidade de perder elétrons, enquanto o outro tende a recebê-los. Portanto, um ânion de carga negativa se une com um cátion de carga positiva, formando um composto iônico por meio da interação eletrostática existente entre eles. Exemplo: cloreto de sódio ou o sal de cozinha. Nesse composto, o sódio, tá, Na, ele doa um elétron para o cloro, Cl, e se torna um cátion, carga positiva, enquanto o cloro torna-se um ânion, carga negativa. Então veja bem, aqui é a representação, né, do nosso sódio. Vejam que na última camada de valência dele, né, ele tem apenas um elétron. Enquanto o cloro, na sua última camada de valência, ele tem 7 elétrons, né? A regra do octeto diz que para adquirir estabilidade, eles precisam ter 8 elétrons na última camada. Então, dessa forma, o sódio ele doa um elétron para o cloro. Ele doando esse elétron, ele perde essa última camada aqui, né? E a última camada passa a ser a anterior, né, onde ele tem 8 elétrons na última camada. E, por outro lado, o cloro que tinha 7, recebeu um do sódio, ficou com 8 e estável. Então, dessa forma, o sódio, né, ele perdeu um elétron, ele doou um elétron. Então, se ele doou, ele ficou com mais prótons, o número de prótons dele é maior do que o número de elétrons. Nesse caso, a carga dele é positiva. E, por outro lado, o cloro recebeu um elétron, né? Então, a sua quantidade, o seu número de elétrons passou a ser maior que o seu número de prótons. Dessa forma, sua carga negativa. Tá? Então, aqui nós temos um cátion, o Na+, né, porque perdeu um, e um ânion, Cl-, porque ganhou um elétron. Outros exemplos de substâncias formadas por ligações iônicas são brometo de potássio,
o cloreto de cálcio, o fluoreto de magnésio. Os compostos iônicos geralmente são encontrados no estado sólido em condições ambientes e apresentam elevados pontos de fusão e ebulição. Quando dissolvidos em água, essas substâncias são capazes de conduzir corrente elétrica, já que seus íons são liberados em solução. Ligação covalente, também chamada de ligação molecular. As ligações covalentes são ligações em que ocorre o compartilhamento de elétrons para a formação de moléculas estáveis. Segundo a teoria do octeto, diferentemente das ligações iônicas em que há perda ou ganho de elétrons, além disso, pares eletrônicos é um nome dado aos elétrons cedidos por cada um dos núcleos, figurando o compartilhamento dos elétrons das ligações covalentes. Um exemplo, o H2O, tá? Então, o H compartilhou com o O, e o H também compartilhou com o O, e o O compartilhou com o H. Tá? Então, a molécula de água, formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Cada traço corresponde a um par de elétrons compartilhado, tá? Esse tracinho aqui, formando uma molécula neutra, uma vez que não há perda nem ganho de elétrons nesse tipo de ligação. Então, ó, o oxigênio, aqui é o centro, tá? Ele, na sua última camada de valência, ele tem 6 elétrons. O hidrogênio, ele só tem 1 elétron. Tá? Então, cada hidrogênio compartilha o seu elétron com o oxigênio. Dessa forma, o oxigênio passa a ter 8 elétrons na última camada, e o hidrogênio se estabiliza com 2 elétrons na sua camada de valência. Ok? Então aqui um átomo de hidrogênio, um átomo de oxigênio e o resultado H2O. Outros exemplos de substâncias formadas por ligações covalentes são o gás oxigênio, o O2, a sacarose, né, o nosso açúcar de mesa, C12O22O11, e o ácido clorídrico, né, o hidrogênio mais o cloro. As ligações covalentes podem ser classificadas em polares ou apolares. No caso da água, temos uma ligação covalente polar, pois os átomos que compõem a molécula apresentam diferentes eletronegatividades. Já o oxigênio, o O2, apresenta uma ligação covalente apolar, pois é formado por átomos de um único elemento químico, e por isso não apresenta diferença de eletronegatividade. Bom, turma, então hoje foi isso, tá joia? Só um resuminho e atividades avaliativas, tá joia? Então um abraço, até a próxima semana.